Tocou o alarme, tá na hora de Flash News aqui na BMC, então chega mais, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa nossa edição de quinta-feira, dia 15 de maio de 2025, e o nosso Flash News está no ar para a gente poder falar sobre tudo que impacta o mercado financeiro na tarde de hoje. Hoje é um dia bem importante, né? Principalmente com um desempenho melhor aqui no Brasil do que o de bolsas internacionais, né? O dólar aí caindo perto dos 5,63, né? Com ajustes depois de movimentos recentes aí nessa semana. Minério de ferro subindo na China, petróleo recuando forte por conta do cenário internacional conturbado. E nos destaques corporativos temos Gol! Gol! Teve forte valorização de 13% aí, né, pelo menos na tarde de hoje, ainda aí, né, indo para mais ou menos, enfim, nessa casa dos 10%, após divulgar bom resultado no primeiro trimestre. A Eletrobras também caiu 4% após registrar prejuízo de 81 milhões de reais e a Ser Educacional está disparando 20% hoje, pessoal. Já o Banco do Brasil, BRF e Marfrig estão no radar com a divulgação de balanços prevista para hoje. E o setor de energia e aviação domina os movimentos mais expressivos de todo o dia. Deixa eu chamar então aqui ele, meu grande amigo que está toda quinta-feira conosco aqui, Ângelo Belitar, do lado da Raik Capital, que está conosco. Ângelo, bem-vindo novamente ao nosso Flash News. Não escuto o Ângelo, hein? Olha lá, vamos ver o que acontece. Você está mutado, Ângelo? Vamos ver, hein? Você está no mudo aí? Vamos ver. Não, em teoria estava tudo certo. A nossa parte técnica vai rever aqui. Volte aqui para mim. Não tem nenhum problema, pessoal, porque enquanto isso, o cenário internacional tem indicadores aí dos Estados Unidos mostrando recuo na inflação ao produtor, o PPI, o que pode influenciar decisões futuras do Federal Reserve, né? A gente vai lembrar, super quarta rolou aí faz 2 semanas, né? Tivemos aí Jerome Powell, inclusive, mantendo a taxa de juros entre 4,2% a 4,5%. Deixa eu só tirar um pouquinho meu ponto, porque eu estou ouvindo a minha voz aqui várias vezes no meu ponto. As bolsas globais operaram, inclusive, com viés negativo, acompanhando uma oscilação nos preços de commodities e também incertezas econômicas, né? Tem todo esse cenário global. Já em coisas que são importantes para o nosso radar hoje, até gaguejei, né? Temos aí divulgação então dos resultados, temos um cenário com Gol disparando, a Azul caiu inclusive essa semana aí, né? A Azul caiu ontem, inclusive mais de 10% no mercado, a Azul está caindo 60%, então a gente vai ficar de olho, né? Inclusive é o que eu vou querer saber, inclusive do próprio Ângelo, se o setor de aviação, se ele tem salvação, se tem papéis que fazem sentido, ou se não, ou se é só um setor muito volátil, porque a Azul caindo, Gol vinha caindo inclusive, né, mas depois deu essa disparada, depois dos resultados, os resultados deram um certo otimismo ao mercado, mas Gol estava caindo principalmente aí nas últimas semanas, né? Se a gente for puxar aqui, inclusive o desempenho de Gol, né, que hoje dispara no mercado, ela no ano ainda cai quase 30%. Então o que acontece com o Gol, né? Ontem o Marcos Saravalho inclusive veio ao closing aqui da BMC News e ele comentou sobre o quanto que o setor de aviação ultimamente tem sido uma máquina de morrer dinheiro, né? Dinheiro principalmente dos acionistas. Então deixa eu chamar aqui ele, Ângelo Belitar, da Raik, agora vai, hein? Na segunda vez é sempre a mais sortuda. Fala alguma coisa, Ângelo, vamos ver. Boa tarde. Câmbio. Aí, garoto. Muito bem, boa tarde, estou te ouvindo muito bem. Aí, garoto. Vamos nessa. Ângelo, primeira pergunta. Sobre setor de aviação. Gol hoje subindo, mesmo depois de várias quedas durante o ano, mas a Azul caiu ontem, enfim. Você gosta do setor? Se o setor de aviação meio complexo da gente ficar com dinheiro ali, é o tipo de setor que ele já é cíclico por natureza. Então, a gente montar uma carteira de investimentos com muita confiança é um pouco ardiloso, né? Um pouco de armadilha no meio disso daí? Olha, de primeira mão, eu responderia evitar ao máximo, né, ações de companhias aéreas. Isso porque, de forma bem geral, são companhias muito vulneráveis, né, a ciclos de oscilação em câmbio, commodities, juros, né, e ainda mais se tratarem-se de empresas que fazem uso intensivo de alavancagem, né, que é o caso da Azul e da Gol. No entanto, né, voltando aqui para os resultados, né, a Gol ela divulgou resultados hoje, alguns bancos estavam projetando prejuízo para a companhia, no entanto, ela entregou lucro líquido nesse último resultado, mas por conta de uma variação cambial.
Então, o efeito da variação cambial no resultado da Gol foi acima de 4 bilhões de reais positivo, fazendo com que a companhia entregasse um lucro líquido levemente acima de 1,3 bilhão. Mas aonde está a grande armadilha, né, das companhias aéreas hoje, tanto a Azul como a Gol? As duas companhias estão em um ciclo de conversão de dívidas, né? A Gol anunciou recentemente que iria fazer um follow-on no valor de aproximadamente 20 bilhões de reais para liquidar, né, o passivo dela, e isso seria convertido de dívidas em ações, né? Ou seja, a Gol vai emitir ações e entregar essas ações aos credores em troca da quitação da dívida que ela não conseguiu pagar, e nem vai conseguir. E o grande problema é a companhia, antes do anúncio, né, desse follow-on, valia 500 milhões de reais na Bolsa de Valores. O follow-on é aproximadamente de 20 bilhões de reais. A proporção é muito grande. E a diluição que isso pode causar na companhia, né, é suficiente para derreter o papel para míseros centavos, né, abaixo de 10 centavos. Então, tanto que no dia logo depois do anúncio, as ações já estavam desvalorizando quase 40%, né, e finalizou o dia, se não me engano, em menos 25%. E cotado agora a 300 milhões de valor de mercado. Mesmo assim, se notarmos o preço da emissão desse follow-on, está fixado em 1 centavo, né? Enquanto a ação ainda está R$1. E o pior não para aí, né? O pior não é nem a diluição, é o depois da conversão. Porque esses 20 bilhões de reais em novas ações serão entregues aos credores, e os credores estarão com essas ações, né? Então, nada impede que eles realizem uma venda de 1/10, 1/20 disso, né? E essa venda já seria suficiente para derreter o papel por completo, né? Lá para próximo de zero. Então, e a mesma coisa está acontecendo com a Azul, né? Em proporções menores do que a Gol, mas mesmo assim vai ter uma diluição muito substancial do papel. E a oportunidade vem depois, né? Se de fato tudo isso se concretizar, né, a conversão de dívidas nesse valor bem agressivo e posterior venda de parte das ações pelos credores que receberam essas ações, né, em troca da quitação da dívida, aí sim o papel pode virar uma oportunidade, né? Lembrando que depois que os credores receberem essas ações, né, com a conversão da dívida, o papel vai virar, vai sofrer com manipulações muito agressivas e uma oscilação brutal, né? Uma oscilação nível de papel valorizar 100%, 200% em um dia e no dia seguinte cair 50%, cair 70%, né? Isso porque os credores vão deter a maior parcela, né, das ações da companhia em circulação. Então, é um papel muito perigoso, extremamente perigoso. A situação ainda não está resolvida para a Gol, né? Tanto para a Gol quanto para a Azul, né? Mesmo agora nesse cenário, né, combustível, o petróleo em queda, né, o dólar em queda, o que também poderia favorecer as companhias aéreas, né? Os juros ainda continuam muito altos, estamos diante de um ano eleitoral, né? Recentemente, ontem, né, o Lula já fez alguns pronunciamentos de que iria aumentar o Bolsa Família, aumentar o auxílio gás, né? Todas essas políticas populistas, né, gastos para ganhar voto. Então, isso, de fato, vai estressar os juros ano que vem, né? Então, as companhias aéreas vão estar ainda nesse samba, né? Então, assim, a oportunidade de alocação na Azul e na Gol viria quando a conversão de dívidas estiver finalizada e os credores já tiverem feito a manipulação do papel e derrubado ele para próximo de zero, né? Aí sim seria um momento bom de alocação, a depender do perfil de risco do investidor, e estando ciente que a oscilação não vai ser uma oscilação normal, né? Uma oscilação padrão nem de uma ação, nem de empresa
muito alavancada, né? Uma oscilação muito maior. Então, pode virar uma grande oportunidade. De fato, se a gente vivenciar um ciclo de queda de juros mais agressivo aqui no Brasil, né? Depois de 2026 e 2027, são papéis que podem chegar a multiplicar por 100 vezes, né? Ainda mais se de fato rolar a fusão entre Azul e Gol, né? Então a gente pode estar diante de uma grande oportunidade, mas filada agora. Perfeito, perfeito. Ângelo, queria muito agradecer a sua presença. Te espero quinta-feira que vem, hein? Maravilha. Muito obrigado, Rafael. Até lá. Valeu, Ângelo Belitar, do gestor lá da Hike Capital, trazendo poderosos insights, inclusive, né, de todo esse mercado financeiro. É sempre muito importante a gente trazer várias visões aqui diferentes, né? Gestores, professores vêm aqui bastante, também analistas e tudo mais, aqui para a gente sempre ter essa visão geral, né, do que compõe a nossa carteira de investimentos, como é que a gente pode trazer a visão de cada um aí para lucrar bastante a longo prazo. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas reforço o convite do Closing, 4h30 da tarde hoje. O programa está imperdível. Vou estar ao vivo, inclusive, aqui comentando sobre todo esse fechamento do mercado financeiro na sessão dessa quinta-feira, tá certo? Então eu espero vocês podem vir, mandar mensagem no chat ao vivo do YouTube. É sempre uma honra receber a participação de todos vocês. Também nos sigam nas redes sociais, @bmc.news, estamos em todos os lados. Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter, onde você quiser, a BMC está junto de você. E também no nosso site, bmcnews.com.br, com as notícias mais fresquinhas de todo o mercado financeiro. Então a gente vai estar junto, 4h30 da tarde, no Closing, para acompanhar sobre todo esse mercado, essa maluquice que está o cenário macroeconômico e tudo mais. Também ver se Gol mantém essa alta aí, essa poderosa alta do dia e também ser educacional e tudo mais. Então, 4h30 da tarde, Closing aqui na tela da BMC News. Te espero, até mais, tchau, tchau!